Bom dia, gente. Hoje eu vou falar sobre a extinção do pêndulo. É claro que eu estou falando da extinção do pêndulo em relação a você mesmo, não que o pêndulo vai sumir. Não é bem isso, ok? A nossa abordagem em relação ao pêndulo deve ser de não lutar contra o pêndulo. Quando a gente luta contra o pêndulo, na verdade, a gente está dando nossa energia para o pêndulo. Então, se você, por exemplo, se opuser a determinado político, né, numa campanha eleitoral, você está dando a sua energia para aquele político, ok? Muito bem. A nossa abordagem em relação ao pêndulo deve ser ou ignorar o pêndulo ou parar o pêndulo. Nem sempre é possível ignorar o pêndulo. Algumas situações são fáceis, por exemplo, está estourando um escândalo em relação ao partido político X. Está em todos os jornais, todo mundo só fala disso. Você pode ignorar esse pêndulo do partido X, tá? Porque isso é fácil de fazer. Mas existem situações nas quais nem sempre é fácil ignorar o pêndulo. Às vezes é muito difícil, porque você está numa situação que você não consegue fugir fácil. Então, vamos dar um exemplo. Numa escola, você tem um grupo de bullies, tá? Esses bullies, esses valentões, estão provocando lá um colega, um nerdzinho que tem na turma, tá? Então, o pêndulo desses bullies tem o objetivo de provocar esse nerd, tá? Zoar o nerd, vou falar bem claro, né? Provocar e zoar esse nerd para que ele perca o equilíbrio, tá? E quando isso acontecer, o nerd vai perder a energia livre ou chi, né? E o pêndulo dos bullies vai comer essa energia. E migalhas de energia vão para os bullies, tá? Então o objetivo dos bullies ali é receber energia. Eles vão zoar o nerd e vão se sentir energizados, porque eles vão receber a energia do nerd, né? O pêndulo vai tirar a energia desse nerd. Entenderam? Ok? O pêndulo, ele segue um script. Nesse exemplo meu, o script do pêndulo é o seguinte: o nerd vai ser a nossa vítima, né? Ele não vai aguentar essa zoação, ele vai se recolher no canto, né? Ele vai chorar no canto, porque a gente vai pegar pesado com ele, nós vamos zoar ele muito forte hoje. Então esse é o script do pêndulo, é o jogo do pêndulo, né? E nessa situação, esse nerd, é difícil ele ignorar o pêndulo, porque o pêndulo está ali para provocar ele, tá certo? Então, o que ele vai fazer para parar o pêndulo? E esse é o tema de hoje. Você para o pêndulo quando você não segue o script do pêndulo, ok? Então, nesse exemplo, a gente pode imaginar o seguinte: o nerd, ele tem muita criatividade, e o que ele faz? Quando ele é provocado, ao invés de ele sucumbir à provocação e ficar no papel de vítima, ele tem uma criatividade que ele recorre ao humor e ele inventa uma coisa engraçada em relação a um dos bullies, por exemplo, né? Então, aquilo quebra o script do pêndulo, tá? Então, quebrar o jogo do pêndulo significa fazer qualquer coisa menos aquilo que o pêndulo espera que você faça. E quando você faz isso, você vibra numa frequência diversa da frequência do pêndulo, tá? E aí a gente pode afirmar que o pêndulo foi extinto em relação a você. Nesse nosso exemplo, o grupo de bullies vai procurar outra pessoa para zoar, ok? Não mais aquele nerd. Tá bom, gente? No livro tem um exemplo legal, que é o seguinte: às vezes no seu trabalho, que é um pêndulo, o seu chefe te põe para fazer determinada tarefa. E aí, talvez a reação inicial seja dizer que aquilo ali não está nas suas atribuições ou reagir de outra maneira, que segue o script do pêndulo. Na verdade, o pêndulo quer justamente te provocar e tirar você do seu equilíbrio,
para comer a sua energia, ok? E nesse caso, você tem que fazer o oposto daquilo que o pêndulo espera, ou seja, você concorda com aquilo que o chefe está dizendo, ouve com cuidado, concorda com o que ele está falando. Dessa maneira, o movimento inicial do pêndulo não consegue te atingir, porque é isso que ele quer oscilar e te pegar, né? Te pegar nessa oscilação inicial. E aí, você concordando, pelo menos concordando da boca para fora, né? Você sai fora do script que o pêndulo está trazendo para você, entendeu? Então não vale a pena você entrar numa discussão se isso devia ser o Beltrano que devia fazer, não você, entendeu? E aí você pede a seu chefe que te oriente, como que eu posso fazer isso daqui? Né? Você vai concordar, ainda que seja da boca para fora, entendeu? Você vai se comportar como se você estivesse concordando com aquilo ali. E isso faz com que o pêndulo perca força em relação a você. E de repente até a tarefa depois vai passar para outra pessoa, ou então vai aparecer uma outra maneira de terminar a tarefa de modo mais simples, ok? No tema soluções simples para problemas complexos. Ok, gente? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.